Eu devolvo a palavra à doutora Maria Cristina para as considerações finais, uma vez que o nosso tempo é escasso, exíguo, porque a outra palestra vai acontecer imediatamente e já suprimimos o intervalo para podermos cumprir a nossa agenda. Agora, a mesa tem o critério de aceitar perguntas, aí entraríamos no tempo da palestra do outro palestrante. Eu queria agradecer ao Marco Pérez por ter vindo de Brasília, presentear a gente com essa palestra muito elucidativa. E eu vou abrir para 3 inscrições apenas, tá? Apenas 3. Então, por favor, chega ali, se identifica. Ao microfone. E é pergunta, não é colocação, isso. Não vai ser, é pergunta mesmo, direta, tá? O primeiro pode chegar ali. João Carlos, minha pergunta é se tem algum controle de acidente do trabalho sendo gerenciado por vocês. Há esse controle? E eu queria saber o seguinte, por que não é incorporado a CLT, no caso tem as NRs, por que isso não é incorporado na questão dos servidores, visto que em vários casos há a mesma consideração de trabalho, como no meu caso, por exemplo, em eletricidade? Bom, eu sou Gerli, trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de saber, quando você fala no valor do adicional de insalubridade, a 568 e o PL 2203 mexia no regime jurídico único, revogava artigos, né, do regime jurídico único e propunha percentual fixo, né, de acordo com o grau de insalubridade. Porque o governo, pelo que parece, a proposta vem a ser, a ideia dela é uma ideia justa, mas por que se nivelou tão por baixo? Porque, na verdade, os adicionais, eles têm um conteúdo de exposição das pessoas a condições insalubres no seu ambiente de trabalho, e não economicista. Então, o porquê desse nivelamento por baixo e sem nenhuma discussão com as entidades que representam o conjunto do serviço público. A outra coisa é que eu gostaria de saber por que essa naturalidade do governo quando fala em mexer na 8.112 para captar recursos humanos para a implantação do subsistema, quando, na verdade, existe uma grande falta, sim, de recursos humanos nos órgãos para a implantação desse sistema, dado aqui o gráfico aqui, né, já que somos mais de 1 milhão de servidores públicos federais, o porquê dessa naturalidade tem que se ter concurso público, tem que entrar trabalhador qualificado para a implantação do sistema, e não essa naturalidade de dizer que tem que mexer na 8.112 para trazer gente de fora, a iniciativa privada. É isso que eu queria perguntar ao governo. Boa tarde, gente. Eu sou um funcionário da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ele estava discorrendo ali sobre a parte, né, da relação de trabalho, e foi o momento em que eu tinha levantado a mão. O que eu gostaria de ouvir dele é como é que é visto por parte desse organismo que está gerenciando a saúde do trabalhador, quando o mesmo órgão tem mais de uma relação de trabalho vinculado. Ou seja, você tem um órgão, o exemplo aí, por exemplo, um quartel militar, onde tem militar, tem civil, gente contratada pela CLT, e, eventualmente, pode ter alguém também que seja do RJU. Ou seja, como é que o Ministério do Planejamento enxerga essa diversidade de relação dentro do mesmo órgão, onde tem servidores diferenciados, executando, às vezes, a mesma atividade? As perguntas são todas muito boas, tá? Eu agradeço pela qualidade das perguntas, mas a resposta não vai ser suficiente, eu acho, porque aí precisaria de um tempo mais extenso, mas a gente vai tentar. Bom, sobre controle de acidentes de trabalho, né? Então, nós temos uma tradição no nosso país, seja na iniciativa privada e mais ainda no serviço público, de subnotificar acidentes de trabalho. Então, a gente tem um registro de acidentes de trabalho, isso está implantado no CIAS, nós estamos revendo isso,
Nós estamos refazendo o manual de perícias médicas, já vamos para a segunda edição, a gente vai mexer um pouquinho no acidente de trabalho, né? Existe, né, a notificação de acidente de trabalho no Serviço Público Federal, isso é feito pelo Serviço de RH e o perito estipula, né, estabelece o nexo. Tá? Então, o controle hoje é feito muito mais por informações extra-sistema do que intra-sistema. A parte de acidentes de trabalho, existe um tabu, uma cultura institucional que as pessoas não registram. Então, elas caem lá, machucam, torceu o tornozelo, não registra. Elas fazem... Então, o que a gente tem feito é mais trabalhando para incentivar o registro para poder ter o controle. Tá? O controle que existe hoje, nem chamaria de controle, mas é uma observação e uma investigação, são só em cima dos acidentes mais graves, acidentes graves e fatais. Tá? Que aí existe um controle um pouco maior, porque quando tem o óbito, isso aí abre um alerta para a gente. Mas o que existe a necessidade é a gente trabalhar com uma cultura de registrar acidentes. Tá? A gente já está conseguindo sanar o registro de atestado, porque também os atestados não eram registrados. A pessoa levava o atestado para o chefe e ficava na gaveta. Então a gente não tinha as causas de afastamento. Tá? Então agora que nós integramos todo o sistema de afastamento para que todo atestado seja lançado no sistema, a gente está tendo noção dos atestados, de controlar os atestados, né, inclusive para acidentes de trabalho também. Só que o acidente de trabalho precisa de um registro suplementar, precisa ser aberta a CAT do Serviço Público, tá, que é uma CAT um pouquinho, quase parecida com a do regime geral, mas existe o problema da subnotificação. A incorporação da CLT, assim, o que é regra técnica da CLT e que cabe no serviço público, isso é automaticamente incorporado, né? Agora, existem algumas situações que são diferenciadas. Então, existem alguns riscos que no serviço público eles são tratados de forma um pouco diferenciada, como o raio-x, por exemplo, né? Mas a legislação é muito clara, naquilo que a regulamentação do regime jurídico do servidor não der conta, automaticamente cai na CLT. Tá? Então tudo que não tiver regulamentado pelo serviço público, que não tiver dentro do regime, que é muita coisa, já está automaticamente na CLT. Sobre a questão do valor do adicional insalubridade. Olha, quando foi feita essa proposta, ela foi feita em cima dos gastos que fazem com insalubridade. Tá? Então, aquele valor que é baixo, tá? Pegou tudo que se gasta com insalubridade no país, foi feito um cálculo. O que aconteceu é que as pessoas que ganhavam muito começaram a ganhar menos. E os que ganhavam pouco ganharam mais. Então, teve muita gente que saiu perdendo, mas teve mais gente que saiu ganhando a mais com aquela proposta. Tá? Porque os salários, na maioria da base do serviço público, não são altos, são baixos. Né? Agora, aquele indivíduo, né, que a gente pegou, que era o chefe, nós tivemos reitor de universidade recebendo insalubridade que teve que ser cortado, porque não faz sentido um reitor receber insalubridade. Ele está no gabinete dele. Esse recebia bastante, porque o salário dele é mais alto do que o servidor que cuida lá. Então, o que acontece, quando a gente faz um cálculo com essa lógica, tem muita gente que perde. Para aqueles que ganham menos, poder ganhar mais. Isso aconteceu também com a saúde suplementar. A saúde suplementar, nós fizemos uma tabela, de forma que o repasse do recurso para ele pagar o convênio dele, ele é de acordo com a idade e o salário. Quem tem mais idade e menor salário, recebe mais. Quem tem menos idade e maior salário, recebe menos. Agora, o montante final é exatamente o mesmo, o valor. Só que a gente está distribuindo de uma forma mais equânime. Isso é, dando mais a quem tem menos e dando menos a quem tem mais. Tá? Então, o critério é esse. Mas é uma coisa que pode ser discutível, eu acho que poderia ser mais. Tem a outra coisa, que é o conceito da insalubridade. Tá? Insalubridade não devia desistir. Né? As pessoas que trabalham submetidas a risco deveriam ter um salário maior, vão ganhar bem, porque é um trabalho difícil. Agora, o conceito de você vender a sua saúde por algumas merrecas é extremamente perverso. Chega para nós
Extremamente. Já veio servidor para nós falando, isso é história verídica. Chega cartinha para nós, não me tirem da exposição para o raio-x, porque eu vou perder minha insalubridade. Isso é um absurdo. Chega para nós. Não, porque me mudaram, eu recebi insalubridade. Chega processo no Ministério do Planejamento de queixa, porque o camarada mudou, porque ele quer voltar para a situação de risco para receber insalubridade. Então a gente precisa trabalhar melhor o que a gente quer. Eu pessoalmente acho, olha, mais salário e zero insalubridade. É isso que tem que ter. Talvez se trabalhássemos uma proposta de transformar o que era salubridade em salário, seria mais interessante, na minha opinião, enquanto técnico. Seria mais interessante do que ficar brigando, não, porque recebe mais salubridade, recebe menos, corta de um, dá para outro. Né? Não era, eu acho pessoalmente não era para ser assim. Mas como até agora não veio nenhuma entidade de classe pedindo para a gente cortar a insalubridade, a gente veio trabalhando em cima do conceito que existe. Né? Bom, desculpe-nos, mas o tempo esgotou. Tem a questão dos órgãos que trabalham com servidores de diferentes vínculos. A gente pode conversar depois, para ganhar tempo, eu posso conversar com o colega ali, para a gente poder ganhar o tempo. Tá? Muito obrigado. Ok. Nós agradecemos a mesa e vamos imediatamente convidar para compor a mesa seguinte o Dr. Luiz Mosca Cunha e Derval de Oliveira para abordar o tema insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial no serviço público. Bem, pessoal, boa tarde. A gente está com o tempo um pouquinho esgotado, então a gente vai reduzir um pouquinho essa apresentação. Mas de antemão, né, eu vou fazer um desafio ao Dr. Marco. Cadê ele? Saiu? Cadê o Dr. Marco Pérez? Porque que a gente crie um dia aí com a brevidade, não sei quando pode ser, só para discutir esse tema específico, o tema do laudo. Já vi que é polêmico e todo mundo quer discutir isso mais a fundo, esse processo. Então, para falar dos CIAs aí, a gente vai estar bolando ainda esse ano aí um novo evento para isso daí, já que o tema está reduzido e a gente tem muita coisa no dia de hoje, né? Então, doutor Derval, por favor, né? Eu vou estar me resumindo a acompanhar ele em alguma apresentação. Boa tarde. Sou Derval. Objetivo aqui é manter quem está acordado e acordar quem está dormindo. Fazer palestra depois do almoço é difícil. Eu ontem estava escolhendo o tema. O que eu ia falar? Ia dançar, ia falar da Carminha, da novela, pensando em diversos assuntos que vocês teriam interesse. O que vocês têm interesse? O que quer o servidor público estadual, no caso? Eu sou servidor público estadual. O que vocês querem? Vocês querem ganhar alguma coisa, deixar de perder e ganhar. Ganhar. E essa é a minha palestra. Para perder, para não perder e você ganhar, você tem que achar um culpado. Basicamente é isso. A palavra servidor, ela não nos ajuda muito. Porque servidor é quem serve com dor ao serviço público. Não é isso? E quem sabe que essa dor causada pelo serviço público, quem tem dor pelo serviço público? Quem está doente por acidente do trabalho aqui? Algum servidor público tem alguém doente? Não. Tem algum doente físico ou psiquicamente, com algum problema mental, depressão, fadiga? Tem alguém? Tem. Certamente tem. Existe aqueles doentes que estão afastados do trabalho, que é o abstentismo, e o presenteísmo, aqueles que estão presentes no trabalho. Quando o presidente da FASP, o Marcos Vinícius, ele convidou para fazer essa palestra, o intuito dele
foi disseminar o conhecimento, fazer com que vocês, servidores, tenham esse conhecimento e, a partir daí, vocês levantem a bandeira. Porque você sabe que o ser humano é prisioneiro ao hábito. E o servidor, vocês devem ter conhecido, muitas pessoas que passaram no concurso público são servidores. Outros que largaram o serviço público e foram tentar outras carreiras. Normalmente, o servidor, como eu, como todos, nós somos acomodados. E o que é que ocorre? Você acomodado, Você acomodado, você vai perder. E você tem que recuperar isso em algum momento. O servidor, com o tempo, ele perde. O que é que vai de encontro? Vai de encontro a doença, que o tempo de trabalho dele vai tornando ele não saudável, e aí ele vai tendo despesas maiores, ele vai empobrecendo. Em regra, o servidor vai empobrecendo. O servidor perde saúde em prol do seu trabalho, mas o servidor pode ganhar e minimizar essa perda. Exercendo seus direitos. Como é que ele vai exercer seus direitos? O que ocorre é o seguinte: a finalidade desse seminário é fazer com que vocês tenham conhecimento que existe risco no teu trabalho. As atividades, por si só, presume-se que existe risco nas atividades. A atividade econômica, ela é de risco. O risco é desassociado ao trabalho. Toda atividade tem risco. E a presunção desse risco, a própria normativa, as próprias leis, elas já classificam esses riscos, de acordo com o produto que você manuseia, de acordo. Então,